Quem tem fé na vida acredita em encontros. Encontros com o que existe no mundo daqui e com o que existe no mundo de lá. A fé nunca diminuiu dentro de Viviane e foi a sua fé que a ajudou a segurar firme na luta pela vida do seu filho, Miguel. Vivi, como é que foi a sua formação religiosa, assim, dentro da sua família? Então, minha mãe nunca obrigou a gente a frequentar lugar nenhum, até porque ela não frequentava. Até que quando eu tinha uns 7 anos, uma tia minha muito querida faleceu, tia Leca. Até que um dia eu estava na varanda, numa casa onde a gente morava. Minha mãe adora plantas e trouxe algumas plantas da minha tia Leca para nossa casa. No momento que eu estava molhando a plantinha dela, ela apareceu e começou a conversar comigo. Eu, criança, não tinha, acho que naquele momento eu não tinha nem noção de que minha tia Leca não estava mais ali. Ela veio para me visitar. E aí foi quando minha mãe começou a investigar e procurar, né, o que significava aquilo. E aí nós fomos parar no Frei Luiz. Lar do Frei Luiz. Lar do Frei Luiz. E o que indicaram a gente foi que o melhor para mim naquele momento seria adormecer aquela mediunidade que começava a aflorar. Aí, na minha adolescência, a gente mudou para um condomínio e ali tudo começou a voltar. E apareceu uma criança. E essa criança veio me acompanhando até tudo acontecer. Menino ou menina? Menino. Era um menino, pedia para brincar comigo, pedia para tomar conta dele, dizia para mim que estava sozinho, que se sentia sozinho. Por favor, fica comigo, não vai embora não. Você via ele? Via, perfeitinho, perfeitinho. Era uma criança de mais ou menos uns 5 anos, era um menino. E eu conversava com ele, até que de repente assim ele se sentia acolhido e desaparecia. Eu me sentia assim, protetora dele. Eu conseguia proteger ele, por ele se sentir assim, acolhido por mim, então aquilo não me incomodava. E te fazia bem, E né? me fazia bem. Só que aí ele ganhou uma certa intimidade que pedia pra brincar de pique-esconde comigo. E senta pra desenhar comigo. E aí eu contava pra todo mundo e todo mundo achava assim, o máximo, te incomoda? Não, não me incomoda. Então deixa, que você tá fazendo bem pra ele, você tá ajudando ele de alguma forma. Mas até então, pra mim, aquilo ali acabava ali. Eu não tinha uma fé, uma coisa assim que me movia. E foi quando eu descobri que estava grávida, que aí realmente veio aquela reviravolta espiritual. Todo dia nas minhas orações eu penso na Viviane. Viviane é um ensinamento, né? Porque tão pouco tempo de vida ela podia não ter uma sabedoria, né? Por mais jovem que ela seja, ela tem dentro dela uma grandeza espiritual enorme. Eu penso nela todo dia. Eu estava no auge, assim, da dança. Aí fiz prova para vários lugares, assim, para dançar fora. Até que eu passei para ir para a China. Naquela época também, eu estava dando aula para crianças especiais. Olha, Vivi. Aí, em março, atrasei. Falei, tô grávida. Aí eu comecei a chorar. Porque a única coisa que eu pensava não vou pra China. É, o sonho. O meu sonho de dançar É. já era. E aí a gravidez foi correndo bem, tranquila. Foi quando minha mãe ligou, né? Oi, filha, aí como é que tá? Tudo bem? Eu, mãe, olha só. A barriga já tá tão grande que eu não paro de fazer xixi. A minha mãe, Viviane, Tirou a bolsa. tem cor? Aí eu, não. Viviane, você está parindo. Parindo? Aí corremos pro hospital, o doutor também. Quando eu cheguei no quarto, vieram os doutores conversar comigo, apalparam minha barriga, saíram. No que saíram, volta o meu doutor com a minha mãe. Eu falei, pronto, Ai. alguma coisa tem. Pra voltar com a mãe tem alguma Claro. coisa. Aí o doutor falou pra mim,
por ele ser um bebê de 8 meses, poderia... Prematuro. Prematuro. Poderia acontecer dele ter que ficar em observação na UTI. Tudo bem, tranquilo, aconteceu comigo, eu nasci de 7 meses, meu irmão nasceu de 8, estamos aí firmes e fortes. Amém, Senhor. E aconteceu. Claro. Foi pra UTI. No dia seguinte, quando eu fui conhecer Miguel, enviado por Deus, arcanjo, eu encontrei ele dormindo. E aí vieram os doutores conversar comigo e com o Tiago, contar que durante a madrugada eles precisaram fazer um dreno no pulmão, que por conta disso deram uma anestesia nele, mas que já já ele acordava. Então tá, já já ele acorda. O dia passou, ele não acordou. O dia seguinte veio, ele não acordou. 5 dias passaram e nada do Miguel acordar. E aí a gente começou a perguntar, né? Por que o Miguel não acorda? Por que o Miguel não acorda? Só que eles também não sabiam por que ele não acordava. E aí foi começar uma investigação de por que o Miguel não acorda. E aí os dias foram passando. Miguel fez 1 mês de vida, não acordava. E tiraram ele de lá para fazer um exame. Quando retornaram, veio a notícia. O neurologista do hospital sentou para conversar com a gente. E usou a frase que ele usou foi a que a gente carregou com a gente. Ele falou, não importa hoje, agora, vocês encontrarem os culpados. Isso não vai adiantar, não vai trazer o Miguel de volta. O que importa agora é vocês darem o amor que o Miguel precisa. O Miguel foi considerado com síndrome hipóxico isquêmica grave, que devido a todo o quadro que ele apresentava de insuficiência respiratória, por ele não acordar, ter entrado no coma e não ter saído, foi considerado esse quadro. E na ultra isso não era possível de ser visto? Não. Porque não foi, nada apareceu na ultra. Porque o problema aconteceu depois dele ter nascido. E aí a gente só foi descobrir muitos meses depois, no outro hospital que ele foi que a gente descobriu que tudo aconteceu por conta da dosagem errada da anestesia. Lembra da história que eu te contei, que eu dava aula para crianças especiais? Eu acho que... Eu acho que Deus já estava me preparando desde então para uma missão. Para uma missão que era o Miguel, de cuidar do Miguel, fosse da maneira que ele fosse o tempo que fosse e simplesmente amá-lo, né? E me entregar ali para ele. Durante a minha estadia no hospital, eu posso dizer que eu dei muitas lições ali, porque eu virei a mãe da UTI, onde os médicos vinham pedir para eu conversar com as mães, para contar um pouco da minha história, porque aquilo afagava um pouco assim o coração. Eu sentava naquela sala de aleitamento para tirar o leite para o Miguel, e aí muitas mães reclamavam daquilo. E quando eu contei que o meu sonho era poder amamentar o meu bebê, só que para isso ele precisava acordar, melhorar. E que era uma coisa assim muito distante da realidade que eu vivia naquele momento. Aquilo acalmava elas de uma certa forma e confortava. A dor não era mais dor, transformava-se no conforto. Não está doendo de verdade. A dor dela é maior. Uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi para que me deixasse levar ele para casa. Fosse o tempo que fosse a maneira que fosse. Eu queria muito que Miguel conhecesse o quartinho que a gente tinha preparado para ele. Eu falei, olha, milagre já está acontecendo na vida do Miguel. Eu sei que vocês não vão acordar o Miguel de uma hora para outra, ele vai sair saltitando como uma criança que a gente vê no dia a dia. O que eu quero de vocês é que me ajudem a levar ele para casa.
E aí as diretoras viraram para mim e falaram, então nós vamos trabalhar em cima disso. Por que eu digo que Miguel veio profetizar o amor? Porque a mudança não ocorreu só dentro da minha casa. Um condomínio todo onde eu morava parou para receber o Miguel. Quando o Miguel entrou por aquele portão do condomínio, você via todas as pessoas nas suas portas batendo palma assim. Pra ver ele vindo. Quando eu desci do carro, eu chorava tanto, eu não aguentei minhas pernas. Alguém, não lembro quem, veio me segurar, porque eu não estava aguentando, tamanha era a minha felicidade. Aí minha mãe veio, filha, o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu ajoelhei no chão e olhei para o céu e agradeci, Senhor. Claro. Muito obrigada. Ali eu já estava tranquila, porque eu consegui realizar o único sonho que eu tinha, que era levar meu filho para casa. Eu fui mãe naqueles dias que Miguel esteve em casa. Eu fui mãe. Eu pude preparar a mamadeira dele, eu pude não dar o banho dele. Eu pude não dormir. O meu sonho era não dormir, preocupada se tá deitado certo, se não está. Eu pude limpar as coisas dele. Eu finalmente assim estava me sentindo realizada, fazendo o que eu realmente sempre sonhei em fazer. E aí no 5º dia Miguel em casa, eu tava com o Miguel no colo e a enfermeira ambuzando ele. E aí oxigenando ele. E aí eu virei pra ela e falei, pode parar, Daniele. Aí ela, não vamos parar, a gente vai conseguir. Aí eu falei, pode parar, ele já foi. Eu senti assim, ó, o suspiro de alívio. Tipo, acabou. Minha missão foi cumprida. E para minha surpresa, no dia seguinte, lá no enterro dele, eu vi muita gente que eu nunca tinha visto na vida. Chegavam pra gente e falavam assim, eu estou aqui porque eu soube da sua história através de fulano, de ciclano. Estou aqui junto a vocês para prestar a última homenagem. Eu falava, gente... Olha o Miguel, gente. Foi uma despedida em festa, eu diria assim pra você. E nessa história toda aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Cadê aquele teu amiguinho? A conclusão que não só eu, não, no centro espírita onde eu frequento, que todos chegamos em comum acordo, é que era o Miguel. A partir do momento que eu descobri que estava grávida, a criança sumiu. Então a gente volta naquela história que eu te falei que Deus estava me preparando. Então com certeza o Miguel já me conhecia. Já te escolheu? Já tinha me escolhido e estava ali, né? Olha, eu vou vir pra você, eu vou vir pra você. E eu tenho certeza que aquela criança era o Miguel. E nunca mais eu vi a criança. Agora você tem ele aqui dentro. Agora eu tenho ele aqui.